Olá, amores, tudo bem? Estamos de volta. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo maravilhoso, que é romantismo. Em homenagem a esse conteúdo tão interessante, agora nós vamos falar, na verdade, sobre o romantismo no Brasil. Vou pegar para vocês as características aí específicas, né, as principais características do romantismo, e vou falar para vocês sobre o romantismo no Brasil. Então a gente vai falar sobre a prosa, sobre a poesia, os principais autores, as principais características do romantismo aqui. Mas antes disso, eu resolvi separar para vocês umas cenas românticas em homenagem aí à chegada do Dia dos Namorados, né? Não fiquem tristes aqueles que não encontraram ainda o verdadeiro amor, vocês ainda estão muito novinhos para isso. Tem tempo, mas eu já coloquei de inspiração para vocês ali algumas cenas de alguns filmes que marcaram épocas aí. De repente vocês não vão se identificar muito, tem alguns filmes aí que de repente vocês só ouviram falar, mas com certeza os pais de vocês vão conhecer. São cenas clássicas para inspirar esse momento aí tão legal e tão criativo que foi o romantismo. Vamos ver? Vamos lá, queridos, e aí, estão inspirados? Sentiram-se inspirados com todas essas cenas aí tão românticas, né? Bom, ali no caso a gente está levando o romantismo no seu sentido literal, aquela coisa da valorização das emoções e dos sentimentos, mas nós vimos que o romantismo vai além disso. E hoje nós ficamos aqui com o romantismo, as características gerais e o romantismo no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a prosa romântica, sobre a poesia romântica, as gerações do romantismo aqui no Brasil. No último vídeo nós falamos muito sobre o surgimento do romantismo, sobre como ele influenciou, né, todo o contexto social, cultural. A gente falou especificamente da Europa, então eu mostrei para vocês qual foi a obra que motivou todo esse movimento aí, que foi uma obra chamada Os Sofrimentos do Jovem
Weather ou Vedder, de Goethe, né? Essa obra ela é publicada em 1774, ela é o marco do romantismo. Falei até que é uma obra bem pesadinha, porque coloca o amor até as últimas consequências. E aí nós falamos também sobre a França, falamos sobre Victor Hugo, falamos sobre um movimento, né, histórico, na verdade um fato histórico, um acontecimento que motivou essa questão do romantismo, que foi a Revolução Francesa, esse lema, né, de igualdade, liberdade e fraternidade. Isso motivou muito o romantismo. Falamos sobre a França, Victor Hugo, falei sobre o Corcunda de Notre Dame, que é uma obra que, né, deu um start aí muito grande no romantismo na França. Além de falar sobre mazelas sociais e tudo mais, é uma história bem bacana e crítica também. Fiz um comentário também com vocês sobre a Inglaterra, falamos sobre o Lord Byron, quem foi esse cara, né, um cara boêmio, rico, né, e que levava o romantismo até as últimas consequências. Ele pertencia a uma fase ali ultra sentimental. Falamos sobre as fases do romantismo, né, de uma maneira geral, a fase nacionalista, a fase social, a fase ultra sentimental, e até coloquei para vocês que essas 3 fases vão motivar o Brasil nas suas gerações românticas. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho. Falei sobre o romantismo em Portugal também, a gente fez um comentário aí sobre o Camilo Castelo Branco e a sua obra tão linda, tão falada, chamada Amor de Perdição, que é uma obra, na verdade, que envolve 3 jovens ali, né? Um amor entre 2 jovens e uma terceira pessoa que tá ali só para ajudar. E, na verdade, movida por um amor que ela sente pelo personagem principal, por um dos personagens principais ali. E eu comentei com vocês que é uma história bem marcante que leva para esse lado também do ultra sentimentalismo. Então, Camilo Castelo, com essa obra chamada Amor de Perdição, o nome já diz, né? Amor de perdição. É uma coisa bem marcante aí pro romantismo, é bem o que o romantismo é, né? A perdição, é se entregar, é viver o sentimento em primeiro lugar. Mas foi o que eu falei, lembrando que o romantismo ele também tem questões sociais envolvidas, né? E a gente já viu isso e vamos reforçar aqui. Bom, agora eu vou colocar para vocês aqui as características gerais do romantismo. A gente falou como ele surgiu e tal, falamos da Europa, agora a gente vai vou mostrar para vocês as características gerais. E depois a gente vai falar especificamente sobre o Brasil. Coloquei uma definição aqui para vocês, principais características do romantismo. Algumas delas eu acabei falando no último vídeo, mas aqui é um reforço, né? Eu vou comentar sobre aquelas que nós não falamos ainda. A arte romântica, ao romper com as muralhas da corte e ganhar as ruas, liberta-se da exigência dos nobres que financiavam a produção artística. Antes do romantismo, ainda existiam, os nobres eram aqueles que financiavam as obras. Então elas eram feitas de maneira bem engessada. O romantismo ele vem para trazer essa liberdade. Na verdade, agora, as obras elas têm um caráter mais popular. Então elas são mais amplas, né? Foi o que eu falei na última aula, as obras mexem com questões sociais, além de colocar o amor, né? Como sendo ali algo libertador e às vezes até como sendo alguma coisa que leva você a um extremo inesperado. Bom, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, voltando-se para a imaginação e para os sentimentos, do que resulta uma interpretação subjetiva da realidade. Agora a gente vai falar muito sobre isso. O romantismo ele é muito subjetivo, ele é muito particular. Tem uma palavra que a gente usa muito no romantismo, principalmente em algumas fases do romantismo, que é o egocentrismo, né? O que seria isso? Ego significa eu. Né? Então seria o eu como centro de tudo. Então a gente fala que em alguns momentos no romantismo você vai enxergar esse egocentrismo, essa coisa muito particular. Então é um movimento bem diferente dos outros, que muitas vezes, né, nos movimentos anteriores as obras eram voltadas para o coletivo. E agora com o romantismo, ela tem essa coisa mais subjetiva, mais particular. Então você tem um sentimentalismo aflorado, você tem um egocentrismo. O eu, ele está ali como centro de tudo que vem acontecendo. Bom, continuando aqui, o romantismo marca o fim de uma época em que o artista se dirigia a uma sociedade, a um grupo mais ou menos homogêneo. Falei agora, geralmente, antes do romantismo, as obras eram mais coletivas. Agora elas são mais individuais. Não que elas não se dirijam a um grupo, a uma sociedade, mas elas trazem agora uma visão mais particular sobre as coisas. Então é um pouquinho diferente, né? Quer dizer, bastante. Bom, a arte deixa de ser uma atividade orientada por critérios objetivos, isso a gente viu muito no arcadismo, essa coisa da objetividade, e convencionais, e transforma-se numa autoexpressão. Volto a falar, o lado subjetivo, particular, até essa coisa do egocentrismo, é muito eu, é muito a minha visão. A visão agora ela é mais do artista, tá? Bom, numa forma de autoexpressão que cria seus próprios padrões.
Essa é uma das características do romantismo, a individualidade. Então, individualidade, a subjetividade e até o egocentrismo. Foi o que eu falei, agora a gente tem a visão do autor sobre as coisas. Então, você tem muito do eu ali presente. Isso aí, na verdade, não é um egoísmo, não. Na verdade, é um egocentrismo. É o eu se colocando como centro ali para mostrar a sua visão sobre as coisas. Outras características do romantismo são, primeira, subjetividade, acabei de falar. A visão agora é mais subjetiva, é particular, tá? Então ele não se dirige mais a um coletivo? Isso pode até acontecer, mas a visão que ele propõe ali, que ele mostra, o artista, ela não é mais objetiva, e sim particular, é dele para o outro. Então, assim, isso mudou bastante, por isso a tal da subjetividade aí. Sentimentalismo e sensibilidade. Lembrando que o romantismo ele vem de encontro ao arcadismo, que é motivado pelo iluminismo, aquela coisa da razão, né? E a emoção deixada um pouquinho de lado, o equilíbrio. Então o romantismo vem para quebrar isso tudo. Então o que eu tenho em primeiro lugar? Sentimentalismo muito aflorado, né? É a hora de colocar os sentimentos em evidência, e a sensibilidade. O artista romântico ele traz isso com evidência, a sensibilidade, ou seja, a visão dele em relação a tudo que vem acontecendo e ao amor ou à paixão que ele vive ou quer viver. Apelo à imaginação. Então, enquanto eu tenho lá no arcadismo e nos movimentos anteriores essa coisa mais objetiva, mais voltada para a realidade, agora aqui eu tenho a criatividade, a imaginação. Então, o romântico ele trabalha muito, ele apela muito para essa imaginação, tá? Então, às vezes você vai ver histórias ali que você consegue entender que não poderiam de maneira alguma se concretizar, mas na visão do romântico, ela ganha essa, né, essa amplitude. Então, a imaginação ela está muito em evidência em relação, no que diz respeito ao artista romântico. Seja na pintura, seja na literatura, na música, isso aí ganha uma ênfase muito grande. Outro tópico, libertação. Falei logo no início do vídeo, né, do vídeo passado, e tô reforçando isso para vocês hoje. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que na verdade foram aí, serviram como lema para a França, e a Revolução Francesa tem uma influência muito grande no romantismo, nós falamos sobre isso. Esse ideal de liberdade, de se libertar de uma forma geral, em relação a sentimento, colocar para fora, em relação a como era vista a poesia. Agora eu tenho versos mais livres, rimas, na verdade, diferentes, eu não preciso seguir os padrões. Então os meus versos, eles podem ser brancos, eles podem ser livres, sem metrificação, né? Ou então sem rima. Eu tenho a liberdade para criar agora. Imagem sentimental e subjetiva do amor e da mulher, isso aqui é importante. É interessante falar o seguinte, o amor ele é visto como assim a coisa mais importante. E outra, a mulher no período romântico, ela é vista por muitos poetas e muitos escritores aí, né, muitos autores da prosa, como um ser quase que divino. Ela é muitas vezes idolatrada por esse artista, né? Então ela é vista como ser divino, perfeito, é quase um anjo, é quase algo assim, né, que transcende o que é real, o que é humano. Então ela é muitas vezes idolatrada. E aí, a gente vai ver isso aqui na segunda geração, quando eu começar a falar daqui a pouquinho, vocês vão ver que muitas vezes quando esse poeta, esse artista, né, não consegue alcançar essa mulher, que para ele é um ser divino perfeito, por vários motivos, ou porque ela pertence a uma camada social diferenciada, ou simplesmente porque ela tem características e qualidades que são perfeitas na visão dele, né, quando ele não consegue concretizar esse amor, muitas vezes essa história vai culminar na morte. Então é como se a morte fosse a solução para esse amor não concretizado. Então a gente vai ver muito isso. Então só lembrando, a visão do artista em relação ao amor e à mulher é muito subjetiva. Então o amor é algo muito importante, é a coisa mais importante, o amor, a paixão. E a mulher é vista como um ser quase divino, na maioria das obras aí. Bom, beleza, versificação livre, acabei de falar, os versos agora eles não seguem a mesma medida em relação à quantidade de sílabas, tá? Então eu tenho aí uma liberdade para criar, tanto em relação à inspiração, a colocar o sentimento em evidência, quanto em relação às formas. Então agora eu tenho a liberdade nos versos, eu tenho os versos livres, sem metrificação, eu tenho os versos brancos, ou seja, sem rimas. Então, na verdade, essa liberdade foi propiciada pelo romantismo. Ele veio para quebrar todo esse equilíbrio, esse pensamento racional que o arcadismo trouxe. Não que fosse ruim, mas é um outro período.
Egocentrismo, acabei de falar, a gente vai ver muito isso, a questão do eu sendo valorizado, sendo visto como primeira coisa, como uma coisa mais importante. Então agora eu tenho a visão do autor, a visão particular do autor sobre as coisas. Então é diferente de como nós víamos antes, né? A questão do coletivo, agora é muito o eu ali em evidência, tá? Religiosidade. Engraçado que o romantismo ele vai fazer uma volta ao período medieval, professora, mas tem obras que até criticam, né? Você pega lá Victor Hugo com a obra O Corcunda de Notre Dame, que recebeu primeiramente o nome de Notre Dame, né? Depois, quando foi traduzida para o idioma inglês, ganhou o nome de Corcunda de Notre Dame, com aquela personagem, o Quasimodo, que a gente tanto ama, né? Ele faz uma crítica ali, professora, à questão do período medieval, onde que a obra se passa nessa época. Como é que a gente vai voltar ao período medieval? Na verdade, o romantismo ele retoma o período medieval em relação a alguns conceitos apenas, tá? O conceito da religiosidade é um deles, mas não aquela religiosidade cega, tá? É você voltar para o conceito do cristianismo. Outra coisa, a ideia de que você teria ali o casamento, tá? Como sendo o ponto principal, o final perfeito para todas as obras. Então, a religiosidade ela vai estar muito presente no que diz respeito a isso, tá? A você desejar um final tipo bíblico, né? O casamento, culminando ali no casamento. Você vê que isso influenciou até as novelas hoje em dia, né? Geralmente a novela, meu pai até que brinca, toda novela termina do mesmo jeito, mas as novelas são frutos dos folhetins, que a gente vai falar já já, que eram histórias publicadas em jornais, né, no século XIX. Então, na verdade, elas seguem esse modelo. E qual é a ideia perfeita? A família, ela é muito vista aqui como algo bíblico, né, religioso. Então, o romantismo, ele traz isso aí de volta. Então, o casamento, ele sempre vai ser algo desejado, o amor verdadeiro vencendo, e aquele casal ficando junto no final, vencendo todas as adversidades, os vilões sendo punidos. Se espera muito isso. Então, essa questão de você voltar ao período medieval é para recuperar esse conceito religioso, né, padrão bíblico, e também para trazer de lá um herói. Né? No período medieval nós tínhamos o herói, né, os cavaleiros medievais, que eram desbravadores, e agora a gente também vai ter isso aqui. Só que aqui no Brasil, esse cavaleiro ele vai ser representado pela figura do índio. Então, quando se fala voltar ao período medieval, é para recuperar principalmente esses dois itens aí. O conceito de religiosidade no que diz respeito às questões bíblicas, né? Casamento, família, né? Como as coisas mais importantes. E trazer aí o herói, né, representativo, aquele herói desbravador, que pra gente aqui ele vai ser adaptado, né, já que nós não vivemos o período medieval, ele vai ser adaptado na figura do índio. Não aquele índio sem ser civilizado, não. Aquele índio que luta, né, que mostra o seu brio, a sua coragem. Então a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Vamos lá, continuando. Bom, romantismo no Brasil. Agora sim, chega ao nosso ponto aí principal. O romantismo no Brasil se inicia em 1836. Falei para vocês, um acontecimento foi marcante aqui no Brasil, na verdade dois. O primeiro deles, a chegada da família real aqui no Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão em Portugal, né? Então, Napoleão, na verdade, invade Portugal em 1807, as tropas, a família real foge para o Brasil e chega aqui em 1808. O que acontece? Tudo teve que ser adaptado. Nós vivíamos ainda de maneira muito simples e as coisas começam a surgir, as universidades começam a surgir a partir daí, o teatro começa a surgir. E, na verdade, você tem em 1822 a independência do Brasil, que foi o ponto culminante aí, e em 1836 você tem a consolidação do romantismo no Brasil, com a publicação de uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Então, na verdade, a partir daí, nós vamos ter um novo período aqui, né, um novo estilo de época aqui no Brasil, que nós tínhamos vivido aí com o barroco e com o arcadismo, e aí o romantismo ele vem para trazer essa coisa toda aí da emoção, a necessidade da vida cultural. As mulheres passam a participar da vida cultural e social também, coisa que não acontecia, então os teatros propiciam muito isso, mas isso tudo só foi motivado com a chegada da família real aqui no Brasil, tá? Ao Brasil, perdão. Então, se isso não acontecesse, talvez nós não tivéssemos tanta ênfase assim no romantismo. Bom, simultâneo a esse livro era publicado em Paris a revista Niterói, sendo assim considerada igualmente uma
precursora brasileira do movimento. Então, na verdade, eu tenho essas obras aí que vão marcar o romantismo no Brasil, mas volto a falar, tudo isso após a chegada da família real. Então, há uma necessidade de se promover a cultura aqui. Então, nós não tínhamos universidade, não tínhamos nada disso. Nós começamos a ter universidade, nós começamos a ter o teatro, né? E o hábito da leitura, ele se consolida. As pessoas buscam o hábito da leitura porque queriam participar da vida social. Poxa, você tem uma família real aqui, né? Então, as mulheres também vão começar a ganhar espaço. Os saraus, né, que eram aquelas festas onde se recitavam poesias, onde havia música, né? Isso tudo ganha força. Então a vida cultural nesse período aí, ela está fervilhando aqui, principalmente no que diz respeito às mulheres que não participavam antes desse movimento de quase nada. Então as mulheres agora elas ganham espaço na sociedade no que diz respeito à cultura. É interessante. Poesia romântica. A poesia romântica no Brasil está dividida em 3 fases ou gerações. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos 3 fases do romantismo aí. É o romantismo nacionalista, ultra sentimental, e nós temos lá o romantismo social. Nós vimos isso com as figuras que eu comentei logo no início, Vitor Hugo, Lord Byron. Aqui no Brasil nós vamos ter as gerações românticas no que diz respeito à poesia. Cada uma dessas gerações vai se motivar, vai se inspirar nessas fases que eu mostrei para vocês que surgiram na Europa. Primeira geração romântica, aqui no Brasil ela é chamada de indianista ou nacionalista. Na verdade, ela vai falar sobre temas que dizem respeito à natureza e à pátria. Há aqui, na verdade, uma valorização excessiva da pátria e da natureza, né, de uma forma geral. Então, essa geração ela também vai ser marcada por um sentimento chamado de ufanismo, que é um amor excessivo pela sua pátria. Como ela recebe o nome de indianista ou nacionalista, claro que ela vai valorizar a figura do índio como herói nacional. Por isso eu falei para vocês que há uma volta ao período medieval para se recuperar dali um herói, né? Só que como nós não vivemos esse período, o herói que chega aqui é um herói adaptado, né? Pra gente seria o índio, um índio educado, civilizado, cheio de brio, de coragem. E aí a gente tem também, além disso, uma supervalorização da pátria, um amor excessivo ali, que é chamado de ufanismo. Então, em volta disso tudo, a gente tem uma natureza muito farta. Então, a primeira geração ela vai exaltar a natureza, exaltar a pátria e exaltar a figura do índio. Essas figuras vão aparecer mesmo na poesia dessa primeira geração aí, tá? Bom, os principais autores são Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo de Porto Alegre. Esses 2 primeiros aqui, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, eles se destacam muito. Com Gonçalves Dias, nós temos aí uma obra chamada Canção do Exílio, que ele fez enquanto ele estava exilado. E aí ele vai falar sobre as belezas do seu país, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos alguns versos aí. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Enfim, e a gente até identifica ali um trechinho muito parecido com o hino nacional brasileiro, né? Nesse poema tão bonito aí do Gonçalves Dias exaltando a sua pátria. Beleza? Segunda geração do romantismo, meus amores. Essa geração ela vai beber da água da geração ultrasentimental, da qual Lord Byron fazia parte, tá? E o Camilo Castelo Branco também. Então nós temos aí uma geração chamada como mal do século. Por quê? Porque, na verdade, foi uma geração que envolveu muito um sentimento mais sombrio, mais voltado para o tédio. Essas pessoas da segunda geração, elas viviam um sentimento até o extremo. Então, elas tinham, assim, uma chance muito grande de se frustrarem. Isso acontecia na maioria das vezes. Então, é uma geração marcada pela frustração, pela necessidade de fugir dos problemas, das questões sociais, dos problemas, das discrepâncias sociais, e até no que diz respeito a sentimento, amores não concretizados. Então eles vão buscar a fuga, que a gente chama de evasão, através ou das lembranças da infância ou até mesmo da visão da morte. Então vai se falar muito em suicídio como sendo a última medida, né? E vai se falar muito também das lembranças da infância, loucura, tudo isso vai fazer parte desse... essas ideias vão servir como temas para essa segunda geração. Porque através da loucura você foge da realidade. Através da morte você, na verdade, foge da realidade. Isso na visão deles, tá, gente? E as lembranças da infância, você também consegue ali essa evasão, essa fuga, porque você vai lembrar da época boa,
se livrando dos problemas atuais, das questões atuais, sejam elas sentimentais ou não. Então, na verdade, essa segunda geração ela é muito marcada por uma tentativa de fugir. Mas não fugir por falta de coragem, mas sim vontade de se livrar de uma realidade mais pesada. Então, uma geração mais sombria, mais voltada para o tédio, mais voltada para a depressão. E ela tem como inspiração a poesia de Lord Byron. Aí eu coloquei aqui, por isso ela também é conhecida como geração byroniana. Então eu tenho aqui o nome, né? Geração mal do século, geração ultra-romântica ou byroniana, em homenagem ao Lord Byron, que fazia parte da fase ultra-sentimental lá na Europa. Bom, continuando aqui, né? Então, como eu coloquei, essa geração foi marcada pelo egocentrismo, negativismo, dúvida, desilusão, uma geração mais fechada, mais sombria. Temas como ocultismo vão ser relacionados a ela aqui, então vai se falar de morte, ocultismo. Professor, então isso é muito pesado, não? Tem poesias muito belas falando sobre isso tudo. Mas assim, é um aspecto mais fechado, não é aquela coisa mais leve que você encontra na primeira geração do Índio, da exaltação da natureza. Aqui já é um lado mais sombrio, foi o que eu falei, uma geração mais frustrada, tá? Muito querendo viver tudo ao mesmo tempo e aí acaba se frustrando. Bom, continuando aqui, isso tudo pode ser manifestado na idealização da infância, dos amores, virgens tão sonhadas e na exaltação da morte. São os temas mais comuns aqui. Principais poetas, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, que tem um poema muito interessante chamado Meus 8 Anos, e ali ele vai falar, ai que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então ele vai relembrar os momentos de infância, os 8 anos dele. Esse poema ficou muito conhecido. Fagundes Varela e Junqueira Freire, eles são os que mais se destacam, a gente vai falar sobre eles depois em exercícios. Vamos lá? Terceira e última geração romântica aqui, a chamada Condoreira. Essa geração ela é muito interessante, o nome dela é muito bacana. Por que Condoreira, professora? Em homenagem a uma ave que é o condor. Para quem não sabe, essa ave ela é típica da Cordilheira dos Andes. Então ela tem uma característica que é voar muito alto. Essa fase aqui, ela vai ser muito ligada ao romantismo social que surge na Europa, com Victor Hugo, né? Aquela coisa de denunciar as mazelas sociais, os tipos marginalizados. Essa geração ela vai ter a coisa do ideal de liberdade com muita evidência. Até porque aqui no Brasil a gente vivia um período de escravidão. Então muitos poetas que pertencem a essa geração que vai receber o nome de Condoreira, em homenagem ao condor, que é essa ave que voa muito alto, então ela passa a ser o símbolo da liberdade aqui. Muitos autores eles eram a favor da libertação dos escravos. E aí eu tenho destaque para um deles, que é o Castro Alves, que na verdade ele ficou conhecido como poeta dos escravos, porque ele se dedicou à causa, né, da libertação, da abolição da escravatura. Então ele se destaca muito, tem um poema dele que é muito bonito, chamado Navio Negreiro. E com esse poema, o Castro Alves, ele fica ali, ele recebe, né, essa classificação de poeta dos escravos. Então, geralmente, esses poemas eram declamados nas praças. Então, tem até um poema dele que ele fala que a praça é do povo, como o céu é do condor. Então, na verdade, ele coloca ali a ideia de você mostrar as mazelas sociais, de você explorar essas questões, botar em evidência. Então, esse ideal de liberdade, acabar com a escravidão. Então, ele exalta muito a figura do negro como guerreiro. Então, é uma fase muito bacana, né, voltada aí para esse ideal de liberdade, uma fase libertária, e que se motivou pela poesia social iniciada ali, né, que ganhou destaque com Victor Hugo. Por isso essa geração ela recebe a homenagem, tenta homenagear o Victor Hugo, e ela vai receber o nome de Hugoana também. Ela é conhecida como Geração Condoreira ou Geração Hugoana, em homenagem a Victor Hugo. Principais representantes, Castro Alves. Nossa, esse aqui, vocês vão ver, ele assim, ele se destaca bastante. Foi o que eu falei, com frases assim, com versos bem, né, característicos aí. Ele fala que a praça tem que ser do povo. Ele fala, na verdade, que o negro, no seu poema ali, Navio Negreiro, ele destaca, ele chama a atenção, chega a ser uma coisa assim que te motiva e que te toca de maneira bem profunda, porque ele coloca ali essa questão tão terrível que foi a escravidão. Então ele é exaltado e é chamado de poeta dos escravos, né? Justamente por causa dessa obra tão bela, tá? Então a maioria desses poetas aqui eram a favor
da abolição. Então eles se destacam por isso aí. Vamos lá, continuando. Amores, saindo da poesia, agora a gente está na prosa romântica. Sem querer fazer leitura aqui, né? Eu coloquei uma breve definição, isso tudo vai estar para vocês lá na plataforma, mas só para a gente poder entender. Na verdade, a prosa romântica, ela surge, foi o que eu falei, na Europa, com a publicação da obra do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther ou Werther. Aqui no Brasil, quando você tem o início da prosa romântica aqui, você tem uma obra que é publicada que é chamada O Filho do Pescador, de um cara chamado Teixeira e Souza. Essa obra foi publicada em 1843, mas ela não se destacou muito. Um ano depois, um médico chamado Joaquim Manuel de Macedo, ele publica uma obra chamada A Moreninha, um ano depois, em 1844. Nossa, essa obra, ela foi assim um marco. Por quê? A burguesia, né, porque a prosa romântica, na verdade, ela retratava a burguesia da época. Então, a burguesia se identificou muito com essa obra, porque, na verdade, ela vai falar sobre um amor que nasceu na infância, na adolescência, e que depois vai se concretizar mais lá na frente. Então, é um jovem que vai depois estudar, sai dali do lugar onde ele conhece esse amor verdadeiro e jura para ela um amor eterno na infância. E aí, quando ele volta para essa cidade para visitar familiares, né, mais precisamente Paquetá, tá? Ele acaba reencontrando essa menina, só que ele não sabe que é ela. Ela tem um apelido de Moreninha. E aí ele se apaixona por essa menina. Só que ele tinha jurado amor eterno para uma outra menina na sua adolescência, na sua infância. Mas mal sabia ele que essa menina para quem ele jurou amor era essa por quem ele se apaixona, depois que ele retorna a essa cidade para visitar familiares. Então, assim, quando ele descobre isso, aí o amor vence. Aí ele pode realmente viver aquela promessa que ele tinha feito lá atrás. Então é uma história bem água com açúcar, é chamado de romance água com açúcar, mas cativou toda a sociedade na época. Então essa obra é um marco aí. Bom, só para a gente poder ter uma noção aqui, os romances inicialmente eles eram adaptações de romances europeus, depois que eles ganham a sua forma estrutural de verdade. Então eu coloquei aqui para vocês algumas definições que vocês vão encontrar lá, tá? A primeira obra que foi publicada na Europa, que vai dar aí o grande start para a prosa romântica. E aí, essas duas obras aqui, uma cronologicamente falando, que é O Filho do Pescador, que não deu muito, né, não teve muito destaque, e A Moreninha. Lembrando que, nesse período aqui no Brasil, surgem os folhetins, e aí a gente vai falar sobre isso no próximo item aí. Voltando, passando aqui, o próximo item. Os folhetins, antes de começar a falar de cada tipo de prosa, os folhetins eram histórias publicadas nos jornais. Aqui no Brasil a prosa ela surge assim, tá? As pessoas escreviam as suas histórias e publicavam nos jornais periodicamente. Esses jornais, eles eram vendidos, isso eu comentei no outro vídeo. E aí as pessoas, né, os maridos, viam ali as notícias e as mulheres liam essas histórias, que eram divididas por capítulos e acabavam sempre de maneira surpreendente. E isso motivava no outro dia, né, a compra do jornal, para que você tivesse ali uma continuidade da história. Eram chamados de folhetins, essas histórias aí. Eram histórias românticas que terminavam sempre com um final surpreendente, para que houvesse continuidade na próxima publicação, tá? Então os folhetins eles vão dar origem aí às prosas, à prosa romântica aqui no Brasil. E engraçado que ele vai, na verdade, motivar o início das novelas aqui no Brasil, mais lá pra frente, óbvio, né, que passaram a ser divididas por capítulos, justamente como os folhetins também eram. Só uma coisinha, toda a estrutura de prosa romântica no Brasil, né, principalmente, não só no Brasil, mas aqui isso ficou muito marcante, ela vai girar em torno de um casal romântico que se separa por conflitos gerados geralmente por um vilão ou uma vilã ou vários vilões, né, às vezes até a própria família, né, dos apaixonados ali. Então eles se separam e depois eles voltam e terminam ali juntos. Então geralmente a prosa romântica ela tem toda essa estrutura aí. Casal romântico que se apaixona, se separa por conflitos, né, promovidos por vilões, enfim, e depois se junta de novo e tudo culmina no casamento, geralmente. Em algumas poucas situações o final é trágico, mas na maioria das vezes é o famoso final feliz. Então essa estrutura ela se perdurou e até hoje nós vemos aí nas novelas que assistimos a todo instante, né, na televisão. Todas as novelas seguem esse mesmo padrão
folhetinesco, tá? De casal romântico, briga, separação por algum motivo, intriga, né? Promovida por vilões ou não. Depois voltando, culminando aí num final feliz, que sempre é casamento, filhos, constituição de família e, em alguns casos raríssimos, final trágico. Em algumas obras nós vamos ver que isso vai acontecer. Bom, são alguns tipos de romance aqui de prosa, né, que nós temos aqui no Brasil. O primeiro deles é o chamado romance indianista. A professora tem a ver com as gerações, lembra muito, mas a prosa romântica ela é um pouquinho diferente. No romance indianista, como o nome já diz, a gente tem a figura do índio como herói, tá? E foi o que eu falei, é um índio mostrado ali como um ser civilizado, que luta pelo seu amor, que é desbravador. E aí a gente tem aqui o heroísmo, né? Ele é representado pela nobreza de caráter e valentia das personagens. Lembrando que as mocinhas românticas, elas são sempre dotadas de qualidades, elas são sempre perfeitas, bonitas, lindas, né? Lutadoras, e os homens são sempre dispostos a correr atrás desse amor. No romance indianista, a gente tem aí a figura do índio como um ser categórico. E aí, os autores principais desse tipo de romance são... na verdade, eu vou destacar ele aqui. Eu destaquei ele aqui, tem outros, mas o José de Alencar é o que arrebenta no que diz respeito à prosa indianista. Então, ele escreve 3 obras muito marcantes, o Guarani, Iracema e o Birajara. Essas duas aqui foram sublinhadas porque são duas que merecem muito destaque. Iracema é um romance indianista e, na verdade, a Iracema, a tradução do nome Iracema já é uma coisa muito romântica, Virgem dos Lábios de Mel. Lembrando que nessa época aí, as mocinhas eram sempre puras e virginais, tá? Perfeitas, dotadas de caráter, sem defeito algum, quase anjos, tá? E a Iracema, ela é, na verdade, um conjunto disso tudo, sendo um ser que faz parte da natureza, porque ela é índia, né? Então você tem todo um contexto ali romântico e tem todo um contexto, como eu falei para vocês, que envolve natureza, envolve a figura do índio como um ser, né? Desbravador, perfeito, dotado de qualidades. Então merece destaque aí. O Guarani também. São as duas mais marcantes aí, ok? Vamos lá, continuando. Romance regionalista. A prosa romântica regionalista no Brasil representa o povo, diferente dos nobres da corte. Então a gente vai falar ali sobre o dia a dia, muitas vezes do sertão, tá? Do sertanejo, do homem que vive da terra, do homem que vive o lado regional. Esse tipo de romance, ele aqui no Brasil, ele não digo que ele não tenha tido um efeito, mas as pessoas preferiam mais os romances chamados de urbanos, tá? Que retratavam a vida na corte. Então, esse tipo de romance aqui, ele teve um destaque, ele marcou muito, né? Porque ele vai falar, na verdade, da vida do povo, né? Que vive no sertão, que vive, né? Esse aspecto mais regional, o homem do campo, o homem da terra, o sertanejo em si. E José de Alencar, ele é um dos mais importantes aqui, algumas obras que eu deixei, só que a gente não pode destacar. Bernardo Guimarães, que escreveu uma obra chamada Escravizaura. Nossa, essa obra já foi traduzida para mais de 70 países, ela já virou novela, ela marca muito ali, marcou uma época, tá? Porque vai contar a história de uma escrava branca, né? Que tem ali o seu senhor apaixonado por ela em um dado momento. Então, foi uma história que marcou muito e se destaca muito também nessa época aqui. José de Alencar, não preciso nem falar, ele é ao concurso, ou seja, ele aparece em todos os tipos de prosa, tá? Mais o Bernardo Guimarães, assim como o Visconde de Taunay, que vai escrever uma obra chamada Inocência, mas nada chega aos pés da Escravizaura aqui, nesse tipo de prosa. Essa história, ela merece um destaque aqui muito importante, tá? Vamos lá, continuando. Próximo item. Romance histórico. Aqui, novamente, esse cara, José de Alencar. O romance histórico, ele vai, na verdade, ter um fundo histórico voltado, geralmente, para o período colonial aqui no Brasil. Então, são algumas obras, né, que vão marcar essa época aí. Mas volto a falar de todos os tipos de romances. Os que mais se destacam são o indianista e o urbano. O urbano, então, as pessoas queriam muito fazer a leitura porque eram histórias contadas, narradas, né? Mostrando ali a vida na corte. Então isso chamava muita atenção. Não desmerecendo esses outros tipos aqui não. E aqui, no caso do romance histórico, eu tenho aqui para o José de Alencar As Minas de Prata, que vai retratar o início da procura de metais.
e A Guerra dos Mascates, que reconstitui a briga entre Olinda e Recife. Então, foi o que eu falei, são romances mais históricos mesmo, que marcam, que falam sobre acontecimentos históricos aqui no Brasil. Então, volto a falar, tiveram a sua importância, mas os romances urbanos foram aqueles que realmente arrebataram os corações. E a gente vai falar deles agora aqui no finalzinho. Como eu falei pra vocês, eu deixei pro final aqui o romance urbano, foi o que eu falei pra vocês, foi o que mais chamou atenção nesse período, tá? Era assim o que mais agradava ao público. E aí foi o que eu falei, adivinha quem é o autor que mais se destaca? José de Alencar. Ele, na verdade, nesse período aqui, ele foi considerado o autor de maior destaque e dificilmente alguém conseguia desbancá-lo, tá? Então, na verdade, eu tenho aí o início com o Joaquim Manuel de Macedo, com a obra A Moreninha, mas depois que José de Alencar começa a publicar, acabou. Então, entre as suas obras, além de ter obras em prosa, ele também foi autor de teatro, tá? Bom, continuando aqui então, romance urbano retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média, as relações sociais e morais. São narrativas lentas, minuciosamente descritivas, isso chamava atenção porque era cheia de detalhes, né? Ambientadas na corte. Então, todo mundo queria ler, principalmente as mulheres ali, né, que é o grande público leitor, né? Na verdade, mulheres e estudantes universitários são o grande público leitor aí. Por quê? Porque eram histórias que eram ambientadas na corte. Então isso chamava atenção, era o dia a dia da corte. A burguesia se interessava muito por isso. Então eram histórias de amor. Na maioria das vezes, assim, eram romances até água com açúcar, né? Muito lentos, mas alguns já com aquela coisa da paixão em evidência. E aí eu tenho destaque para vocês aqui de alguns autores: Joaquim Manuel de Macedo, com a primeira obra publicada aí que marca o início do romantismo no Brasil na prosa, que é A Moreninha. Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias. Esse cara aqui, que é o segundo, ele merece atenção porque ele já começa a ensaiar uma ida para um novo período artístico e literário aí, um novo estilo de época, que é o realismo. Então, na verdade, ele está aqui no romantismo, mas ele já está com um pezinho lá no realismo. Quando ele publica essa obra aqui, Memórias de um Sargento de Milícias, ele já está, na verdade, com uma outra visão, que não é aquela visão já romantizada. É uma visão mais voltada para o realismo, que vai ser o novo estilo de época aí, que surge depois do romantismo. Então, ele já está com o pezinho à frente, tá? Bom, e José de Alencar? Dois romances dele que se destacam, Diva e Senhora. Nossa, Senhora, assim, eu acho que nem destacaria só esses dois, não, são muitos. Mas Senhora marca muito uma época. A história que gira em torno, né, desse romance é muito bacana. A história de um casal que é apaixonado, da mesma classe, pertencente à mesma classe social. E, na verdade, o rapaz, ele tinha uma ganância muito grande e ele acaba terminando o noivado com a mulher que ele tanto amava, para se casar com uma outra moça rica, porque ele era muito ganancioso. Então a história, assim, é uma história bem marcante, porque a menina sofre bastante depois que esse namoro termina, né? E legal que ela recebe lá na frente uma herança. E aí, quando ela reencontra esse amor do passado, ele já não está tão bem, financeiramente falando. E aí é interessante o que vai acontecer depois. Então rola uma vingancinha aí, é legal vocês ficarem sabendo. Essa história já motivou várias novelas, filmes, tá? É muito interessante, por isso o título Senhora, porque essa moça tão pisoteada aí vai ser depois aquela que vai levantar, que vai dar a volta por cima, isso vai chamar muita atenção na época. É uma história muito bacana, muito interessante e adivinha, combina com um final perfeito. Mas antes disso, foi o que eu falei, rola uma vingancinha. Então é legal prestar atenção. Então, essas foram as categorias de romances para vocês. Elas são divididas a partir do momento que vai se vendo, né, como os romances são escritos e o que eles abordam. Então, na verdade, é desse jeito que funciona. Eu queria só chamar a atenção para vocês, deixar bem claro que nesse momento o teatro também está surgindo. E depois a gente vai comentar melhor sobre isso em exercícios e tudo. Então a vida, né, social, ela ganha muita evidência. Mulheres e estudantes universitários, principalmente as mulheres, passam a fazer parte da vida social. Isso aí é muito marcante, muito importante. As peças teatrais ganham muita evidência nesse período aí. É legal vocês saberem disso. Amores, espero ter ajudado, né? É um período assim muito interessante. Espero que vocês tenham entendido como ele surgiu, quais foram as principais características e como ele chega aqui ao Brasil, né? A forma como ele é abordado aqui no Brasil, esse período aí. Qualquer dúvida que vocês possam ter, é só me procurar, tá bom? Mandem mensagem, tirem as suas dúvidas, estarei aí disposta a ajudar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.